lá em Êxodo capítulo 15, no versículo 2, que após Deus resgatar Israel do Egito, Moisés entoou um cântico dizendo: o Senhor é o meu cântico e a minha força, Ele me foi a minha salvação. Está escrito lá em Deuteronômio 32, 19, que Israel engordou-se, deu coice e desprezou a rocha da sua salvação. Está escrito em 1 Samuel 2, primeiro, que Ana disse: eu me alegro na tua salvação. Nós temos a responsabilidade de proclamar esta salvação, não apenas no Gideão, mas todos os dias, porque em 1 Crônicas 16, 23 está escrito: anunciai o Senhor em todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Está escrito no Salmo 40, versículo 10: eu não escondi da congregação a tua graça e a tua fidelidade, eu lhes mostrei a tua salvação. Está escrito no Salmo 91, versículo 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Está escrito em Isaías capítulo 45 e no versículo 8: destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam salvação. Está escrito em Isaías capítulo 61 e versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Está escrito em Jeremias capítulo 3 e versículo 23 que no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Está escrito em Lamentações capítulo 3 e versículo 26: bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Está escrito em Miqueias capítulo 7 e versículo 7: quanto a mim, eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Está escrito em Abacuque capítulo 3 e versículo 17 e 18 ainda: que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Está escrito em Malaquias capítulo 4 e versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então saireis e saltareis como bezerro solto da estribaria. Está escrito em Lucas capítulo 3 e versículo 6 que toda carne verá a salvação do Senhor. Está escrito em Lucas capítulo 2 e versículo 30: os meus olhos já viram a tua salvação. Está escrito em Lucas capítulo 19 e versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 12: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, o nome de Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está escrito em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11: ó vós que conheceis
conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio. Quando cremos, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21, que aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 2, eu te socorri no dia oportuno e te socorri no dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13 que desde que creste e ouviste o evangelho da vossa salvação, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 17 que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 12 que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9 que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 15 que as sagradas letras podem te tornar sábio para alcançar a salvação. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11 que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 2 e versículo 3 como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 9 que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 15 que temos por salvação a longanimidade do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Apocalipse capítulo 7 e versículo 10 ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Está escrito em Apocalipse capítulo 12 e versículo 10. Aleluia! Sim, sabe por quê? Porque agora veio a salvação, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite, foi expulso. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 1. Aleluia! A salvação, o poder e a glória são do nosso Deus.